E a gente continua falando aqui sobre vacinação. Ontem, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para autorizar estados e municípios a comprarem as vacinas contra a Covid. Essa permissão vale caso o Plano Nacional de Imunização do governo federal não esteja sendo cumprido. E libera também a compra do imunizante do exterior, aqueles imunizantes que já foram aprovados por agências reguladoras internacionais, ou seja, vamos dizer assim, que seriam Anvisas de outros países, mesmo que não tenham sido registrados pela nossa Anvisa aqui no Brasil. E para comentar essa decisão do Supremo e os impactos dela, a gente conversa agora com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui ao CNN 360. Está ouvindo bem? Ouço bem, boa tarde, Daniela, boa tarde, Glória. Agradecemos a Anvisa, agradece a oportunidade da CNN de esclarecer a população. Muito obrigado. Eu gostaria de saber do senhor, primeiro, como que o senhor enxerga essa decisão, se isso tiraria, vamos dizer assim, o poder da Anvisa, já que essas vacinas poderiam entrar aqui no Brasil sem que a Anvisa precisasse dar o seu aval. Nós não recebemos até o presente momento, obviamente teremos em mãos em breve, o texto da decisão final do Supremo Tribunal Federal. Por ora, temos realmente essas informações, até mesmo pela imprensa, citando essa questão. Porém, até onde sabemos, há uma previsão de uma manifestação da Anvisa num prazo de em até 72 horas. Esse prazo é um prazo considerado muito exíguo, muito curto, mas você bem lembrou, no início aí da tua fala, sobre a situação muito particular, uma situação muito bem definida em que esse dispositivo cumpriria os seus efeitos, ou seja, o não cumprimento por parte do Programa Nacional de Imunizações do seu objetivo. Então, eu acho que até essa eventual situação acontecer, nós teremos um tempo para que haja uma compreensão melhor do que efetivamente o egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu no dia de ontem. Barra Torres, é um prazer voltar a falar com o senhor novamente, Dani Lima aqui. Queria pedir a sua ajuda para a gente ter uma análise a respeito desse alinhamento de astros. Foi assim que eu chamei no CNN 360 de ontem, que a gente está vendo Congresso, Supremo, uma série de autoridades aí, né, instituições se movimentando no sentido de alargar e muito as possibilidades para aquisição, distribuição de vacinas no Brasil. Teve essa medida que a Glória citou aí do Supremo Tribunal Federal, essa decisão do STF, que o senhor já deixou aí nas entrelinhas, que acha que tem um espaço para explicar melhor como é que a coisa deve funcionar no entender da Anvisa. E a gente está vendo o Congresso aí preparando uma medida provisória que também vai nesse sentido, né, de abrir as portas para vacinas aprovadas lá fora, ainda que a Anvisa não tenha analisado os papéis aqui, de permitir o ingresso da iniciativa privada na compra de vacinas, que é uma coisa que a Anvisa regulamenta exatamente, né, quando a gente trata ali do uso emergencial, é o poder público quem assume a responsabilidade de estar distribuindo essa medicação. Como é que o senhor vê esse alinhamento de astros, então, alargando tantas possibilidades da chegada da vacina, se para ficar numa palavra, na falta de uma palavra melhor, esse desespero, né, de dar conta, de dar uma resposta à sociedade, pode não acabar representando ali o abraço a um risco maior do que o que a gente está habituado, né, na entrada de medicamentos aqui no Brasil? Dani, eu acho o seguinte, que bom que está havendo um alinhamento, você colocou como um alinhamento astral, não é? Seria o alinhamento de todas essas autoridades, são as autoridades máximas aqui do nosso país, diante de um inimigo comum, que é o coronavírus. É algo que a gente vem dizendo já há muito tempo, né? O inimigo é um só, é um vírus, é um agente invisível, poderoso, insidioso, que precisa ser combatido. Então, se está havendo, e realmente parece que sim,
esse conjugar de esforços, nós só podemos celebrar, só podemos comemorar. Há que se fazer uma pontuação, né? Você citou, eu acredito que seja a medida provisória 1026, que ontem foi aprovada na Câmara Federal. Ela contempla um período de análise da Anvisa de 7 dias úteis, o que daria, em termos aí de dias corridos, 9 dias, que foi exatamente o prazo que nós utilizamos para aprovar os protocolos da Coronavac e da AstraZeneca no uso emergencial. Então, a questão de prazo da MP 1026 é uma boa questão, me parece que estaria bem equacionado. A 1026, ela também preserva a capacidade analítica da Anvisa, porque ela coloca lá que a Anvisa emitirá o seu parecer, ela concederá o seu parecer. Então, está preservada a capacidade analítica da agência. A questão também da possibilidade de entes privados efetuarem a aquisição, é importante lembrar que a Anvisa não compra absolutamente nenhum insumo do SUS. Isso é uma atribuição do Ministério da Saúde. Portanto, a opinião que darei é uma opinião de cidadão, não é a do presidente da Anvisa. A Anvisa não compra insumos. Mas veja bem, se essa autorização, que aliás ela já é contemplada no caso do registro, por exemplo, há muito antes do dia de hoje, a própria lei 6360 favorece essa questão, os entes particulares, ao disponibilizarem para determinadas parcelas da população, certamente estarão desonerando o SUS nesse sentido. Então, uma opinião pessoal que, volto a dizer, não é uma atribuição da agência se manifestar quanto a isso, mas é uma opinião pessoal, me parece que é um bom advento que vem do Congresso Nacional e também foi reiterado pelo próprio Supremo. Então, eu acho que é uma conjunção favorável, estamos acreditando nela, esperamos que a 1026 prospere. Tivemos uma reunião com o senhor presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, nos recebeu, tratamos dessas questões, colocamos nossas opiniões, nosso posicionamento, interações também muito boas com o senhor relator, o deputado Pedro Westphalen, e, reitero, acredito que a 1026 ela vem agregar, ela vem conjugar forças para que possamos melhor combater a pandemia. Eu estou esperançoso. Doutor, nós tivemos a liberação do registro definitivo da vacina da Pfizer, mas ainda temos o pedido de liberação do registro definitivo da vacina da Fiocruz. Existe alguma previsão para a liberação do registro definitivo da Fiocruz? Glória está fazendo a pergunta que eu não gosto de responder, que é a pergunta de prazo. Mas é meu papel fazer a pergunta, doutor. A Glória... Não, você está perfeita no seu papel, tem que fazer mesmo, mas é aquela questão do gerar as expectativas que podem não se concretizar. Mas vamos falar do que já aconteceu. Nós havíamos atribuído para nós mesmos um prazo de até 60 dias para o registro. Fizemos em 17 dias, no caso da Pfizer. Então, eu acredito que faremos também, num tempo bem inferior a 60 dias, para a AstraZeneca. Pode haver um pouquinho mais de prazo a ser usado, em face de questões de documentos, análises documentais que ainda precisam se concluir. Mas acredito que não usaremos de maneira nenhuma esse prazo máximo de 60 dias, vai ser algo bem aquém do que isso aí, mas vou ficar te devendo a data correta, até porque eu não tenho essa data no dia de hoje. Tá bom, mas agradeço muito pela resposta e pela oportunidade, não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né?